consegui fazer a atividade. A internet não estava funcionando, eu estava querendo falar com você, mas não está funcionando. Eu consegui fazer a atividade porque eu principalmente pensei como uma startup. E aí, como que a gente consegue desenvolver o produto e elaborar perguntas pertinentes ao negócio. Eu consegui fazer, eu só ainda não enviei porque ontem choveu pra caraca aqui no Rio. Mas eu envio, eu tô carregando aqui, eu envio agora a apresentação, mas basicamente eu pensei quais eram as dores do meu cliente e como que a minha solução ela poderia resolver esse problema, essa dor. E aí eu tive esse pensamento muito relacionado a ter uma startup e como que essa startup pode alcançar mais pessoas e também desenvolvimento a partir, né, do desenvolvimento do meu negócio. Para mim foi tranquilo elaborar, principalmente porque eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça, e o ChatGPT ajudou também a traçar quais eram as dores mais pertinentes do meu público. E também eu usei a Cici também me ajudou bastante, que é outra IA, tipo o ChatGPT, mas ela às vezes você tem que responder de uma forma mais. Ela responde, na verdade, de uma forma mais ampla. O chat GPT, dependendo do prompt que você envia, ele é mais específico. Mas ela também me ajudou nesse quesito, e para mim foi tranquilo. E sobre o que é o seu projeto, Midian? Qual startup? O que você está construindo? Sim, eu estou fazendo um aplicativo para gestão de MEIs, gestão de mulheres, né, que são MEIs, que têm dificuldade de gerir o seu negócio, fazer fluxo de caixa e também com a gestão financeira. E eu já tenho um MVP que eu desenvolvi no Canvas e eu estou tentando desenvolver um chatbot para ser um assistente dentro do app, para que elas possam perguntar todas as suas dúvidas relacionadas ao negócio que ela tem, porque eu especifiquei mais para ser MEI, para ser mulheres, para ser pessoas que têm dificuldade com o caixa, têm dificuldade de gerir seu negócio, pessoas que também às vezes não sabem sobre investimento, não sabem sobre como aplicar o seu dinheiro, aquele dinheiro que sobra, mesmo que seja R$10, R$100, R$50, para que elas possam, a partir disso, ter uma renda passiva. E aí eu quis especificar mais em mulheres, MEIs, que têm o seu negócio, que é até 80 mil, né, reais por ano, para que esse público possa ser bem recortado. Muito legal, muito bom esse projeto. Eu tenho, quando você finalizar essa parte de estrutura e dele, eu tenho já um projeto para te indicar a conexão. Aqui em São Paulo, eu mentoro um projeto de mulheres pretas que chama Pretaforma, e é sobre ensinar a gestão financeira para empreendedoras, mas é voltado para mulheres negras. E eu estou mentorando, e a coordenadora desse projeto ela está precisando de ajuda para rodar MVPs dentro dessa comunidade. É muito parecido com a sua ideia e aquilo que você está fazendo. Depois eu vou te chamar e vou conectar você com ela, porque é um projeto bem bonito, é um projeto que elas, inclusive, foram convidadas agora por Harvard, elas foram finalistas do projeto da Natura, o MIT também tem conversado com elas sobre esse projeto, porque é um projeto assim extremamente nichado, que não é um nicho pequeno, né? Que existem muitas empreendedoras pretas no Brasil, mas com uma análise da realidade dessa empreendedora, né? Do que ela vive, de como são os desafios, o que ela está passando, e eu acho que conecta muito com o projeto
que você está desenvolvendo, quem sabe você já consiga rodar um piloto dentro dessa comunidade, e elas focam muito na parte financeira também, de trazer essa educação financeira, de construir esse processo, e eu acredito que vai ajudar muito. Mais alguém quer compartilhar o seu projeto, os seus desafios? Gente, olha como é importante esse lugar do compartilhamento. Às vezes a gente está com medo, né? Às vezes de compartilhar, com medo de falar sobre os desafios, ou ainda nesse lugar do jogar lá para frente, né? Vou jogar lá para frente, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu construo. E isso é importante a gente usar as ferramentas que a gente tem e usar também essa gestão emocional. Hoje a gente vai falar sobre a parte socioemocional, que é um lugar que eu gosto bastante. Hoje não vai ser uma aula técnica, mas eu quero conversar sobre os projetos técnicos. Ketiene já levantou a mão e eu já quero ouvir a Ketiene. Estou super curiosa para saber, desde a semana passada, do andamento do projeto também. Ketiene, conta para gente como que está sendo. Bom dia, e como foi a construção da sua persona, e o que te ajudou nessas descobertas? Consegui construir, né? Eu consegui construir as personas genéricas e também as personas um pouquinho mais detalhadas, né? Eu consegui aos pouquinhos ir entendendo aonde que o meu projeto atuaria, por exemplo, o Sudeste, eu usei bastante o Google Trends, né, para poder entender aonde que as pessoas perguntavam mais sobre clima, onde as pessoas tiravam mais dúvidas sobre deslizamento de terra, enchente, né? Quem que perguntava mais sobre isso? E eu descobri que a região do Sul e a região Sudeste pergunta muito, muito por conta das atividades da mineração e da exploração das terras que a gente tem na região Sul e Sudeste. Então, a galerinha costuma perguntar bastante sobre essas regiões. E aí eu fui entendendo a minha persona, entendi, nossa, a minha persona, ela busca por necessidades básicas comuns a todos os seres humanos, segurança e proteção, né? A minha empresa ali, que é a pessoa para quem eu vou estar vendendo esse produto, elas estão preocupadas em mostrar, né, em ter uma reputação consolidada e mostrar para os órgãos públicos que elas são responsáveis pelas ações dela. Né? Não é só garantir segurança que eles também querem minimizar impacto, querem garantir que eles não vão perder dinheiro, né? Porque todos esses casos, como a Vale o Mariana, por exemplo, eles perderam muito, muito dinheiro. Então, uma das preocupações principais dele é como é que eu não vou perder dinheiro, né? Então, é basicamente isso. Eles não estão preocupados só em dar alerta para as pessoas, né? Eles, tipo, vamos alertar que está acontecendo alguma coisa muito séria. Não, eles querem prevenir que aquilo aconteça. Eles não querem que chegue a esse ponto de ter que dar um alerta. Então, eu tive que mudar um pouquinho o escopo do meu projeto. Antes, ele estava muito focado em alerta. Aí, agora, ele já está focado mais na parte de inteligência artificial junto com a BIM, que é basicamente analisar as estruturas ali da empresa, analisar a vegetação, analisar como é que está o ambiente, analisar o clima, para poder avisar se eles vão precisar fazer alguma mudança, alguma manutenção, para evitar qualquer tipo ali de tragédia. Então, eu tive que mudar o escopo do meu projeto. Falei, não é alerta o foco. O alerta é um complemento. O foco do projeto teria que ser ajudar eles a prevenir que essa situação aconteça, sabe? Então, eu consegui desenvolver muito bem o meu projeto. Agora, eu já tenho um objetivo, já tenho funcionamento, a parte de coleta de dados de clima, já tenho as tecnologias que vão ter que ser usada, né? Então, eu consegui desenvolver muito bem agora o projeto. Muito bom. Gente, vocês entendem, olha como isso faz toda a diferença. Primeiro, a gente trabalhar com o desapego, né? A Ketiene desapegou, assim, entendeu que aquilo não era a dor principal. Então, quando a gente entende, tanto o cliente como o público faz um estudo de mercado extremamente detalhado, isso muda o jogo, né? Isso a gente faz com que ela consiga ser mais assertiva em vender, em construir, em destravar, e demora às vezes, porque esse é um processo de análise, né? De desenvolver uma análise profunda de dados para poder trazer essa construção. Então, é muito interessante observar vocês na construção disso, porque é exatamente esse processo que um arquiteto de IA
faz análise de dados, faz estruturação, entende o seu perfil, entende quem vai comprar, como que você vai vender isso, e para você ser estratégico. Então, gente, a estratégia é que manda. A gente precisa ter uma boa estratégia para vender o projeto, para construir soluções, porque depois tudo fica muito mais fácil, porque daí é você pensar, como que eu vou construir a solução baseada nessa estratégia que eu vou estar desenvolvendo. Então, a gente sempre fala assim, tudo é sobre o estudo de caso. Nunca é sobre a ferramenta, nunca é primeiro sobre a inteligência artificial. É sobre qual é o meu problema, qual é a dor dessa pessoa e como que eu vou buscar soluções para resolver ela, para conseguir correr atrás. Muito bom. Eu senti dificuldade, principalmente porque é um projeto muito grande, né? É um projeto muito complexo. A gente envolve muitas coisas. Chegou um momento que eu falei, talvez eu teria que mudar o escopo, porque talvez eu não tenha um conhecimento técnico tão grande para poder lidar com esse projeto aqui. É um projeto legal, mas é um projeto ambicioso demais, eu preciso envolver muita coisa e tudo mais. Só que eu não queria desistir no fim das contas, né? Eu falei, vamos tentar, pelo menos, né? Se der certo, deu, se não der, não deu também. Eu não queria ter que desistir no meio do caminho, eu queria pelo menos chegar em um momento que eu falasse, realmente é muito complexo, realmente eu não vou conseguir lidar, né? Porque eu ainda estava pensando, talvez eu consiga sim, talvez eu só precise olhar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais ampla o que eu estou tentando solucionar, porque é um problema que tem demanda, né? A gestão de risco e segurança dentro das empresas, principalmente depois desses casos que a gente teve, vem sendo discutido muito, muito mesmo, principalmente pela população. Então, é um caso que tem demanda. Só que, para solucionar, eu precisei sair um pouquinho daquela parte de, vou fazer um alerta, vou fazer alerta. Eu falei, não, peraí, deixa eu entender o que o meu cliente precisa. Eles não precisam de alerta, não. Eles precisam de prevenir e de ação preventiva. Eles precisam olhar para a situação e prevenir antes que ela aconteça para tomar uma solução, para evitar perdas financeiras, para evitar que a reputação delas seja atingida, para evitar ali que elas não consigam garantir a segurança dos funcionários e nem da população. Então, foi nesse ponto que eu consegui chegar, sabe? Mas, assim, ainda é um projeto bem complexo, eu ainda estou, assim, tendo que pensar muito, muito nas funcionalidades, mas eu acredito que eu já consegui andar bastante. Muito bom. E, gente, sempre que vocês pensarem num projeto, como a Katiane está pensando, assim, extremamente complexo, que vai envolver muito dinheiro, equipe, recursos e tudo mais, pensem também numa solução, dentro de tudo isso, numa solução simples, para que vocês já possam começar e se tornar especialistas nessa área desse projeto. Então, tipo, eu tenho uma visão macro, que é chegar nesse lugar que eu vou precisar de, sei lá, 2 milhões para implantar essa solução, vou precisar de mais equipe, vou precisar de mais recursos, vou precisar de mais tudo isso, mas eu consigo pensar dentro desse processo de uma solução que eu consigo implantar para poder começar a me aprofundar no mercado, a começar a ser conhecida, a falar, puxa, olha só, ela está ali, ela trouxe uma pequena solução que resolve um grande problema. E aí você vai adicionando essas soluções conforme o tempo vai, porque você já vai ter um MVP, você já vai estar começando a rodar um projeto, não fica só nas ideias. E começar a rodar um projeto é muito mais importante, às vezes, do que só ter uma grande ideia genial e grandiosa do que vai acontecer, mas não tem implantado nada. Então, aterrissem o avião, peguem assim, o que esse é o meu sonho grande. Como que eu vou aterrissar ele? Assim, qual é a ferramenta que eu tenho capacidade ou qual é o recurso que eu consigo implantar e trazer a solução para poder começar a conversar com essa indústria, ou começar a conversar com esse público, né? Então, façam também esse exercício. Não diminuam, né? Nem sempre você precisa diminuir o projeto, mas às vezes você precisa trazer algo que seja executável dentro do que você tem nas mãos, para que você possa ir entrando. Senão, às vezes, ficam tantas variáveis, tipo, nossa, é muito difícil para mim porque eu não tenho dinheiro. É muito difícil para mim porque eu não tenho acesso a essas pessoas. Então, beleza, então vou começar implantando passo a passo. Faz sentido, Katiane?
Faz muito, muito sentido. De fato, eu reduzi o escopo, agora eu estou pensando de fato no MVP. Falei, não, beleza. Eu não vou conseguir desenvolver tudo isso de uma vez. Mas o que eu posso fazer? Por onde que eu posso começar? Aí eu já tentei entender aonde que eu posso coletar esses dados, né? E a gente tem muito recurso gratuito, como o INMET ali para clima, a gente tem muito recurso gratuito também de meteorologia, de geografia das áreas de ambiente ali. Então eu acho que eu não preciso gastar agora. Eu consigo usar dado gratuito da internet. Então esse foi o meu foco. Vamos usar dado gratuito. Muito importante, porque o que acontece? Até quando a gente faz uma análise das grandes indústrias, assim, vamos pegar assim, a Microsoft, ela está vendendo uma tecnologia, a Amazon, várias empresas gigantes vão para o cliente tentar oferecer uma tecnologia absurda e super cara. Mas às vezes o cliente ele está precisando de algo muito específico, e que esse algo muito específico não vai ser muito custoso para ele e vai conseguir trazer um resultado. E como que as pequenas, nós, né, vamos colocar assim, pequenas pessoas que estão na tecnologia, que não são gigantes ali, que não estão com tantos recursos e tudo mais, conseguem ganhar um mercado, trazendo processos, microprocessos, que têm um custo menor, mas que vão trazer um resultado muito maior na implantação do projeto. Então, sempre pensem desse lugar, assim, tipo, como que eu posso fazer de uma forma simples para o meu projeto ser executado? Como que eu posso implantar esse MVP para que isso possa acontecer? E vão fazendo, esse é o importante. Bom, gente, vou começar. Obrigada, Ketiene. Vou começar a aula de hoje. Hoje a gente não vai falar sobre uma aula técnica, mas a gente vai falar sobre uma aula muito importante. Esse projeto, ele é um projeto que tem uma base muito forte da parte social, socioemocional. E hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Eu vou focar especificamente em mulheres na tecnologia, para que a gente possa entender o quanto é importante a gente trazer essas habilidades para o nosso dia a dia. Por que é importante a gente estar trazendo esse processo emocional da nossa vida? Porque a gente já está lidando com muita desigualdade, com muitas barreiras, e a gente precisa trabalhar esse lugar de empoderamento e de autoconhecimento, principalmente esse autoconhecimento emocional, para que a gente possa se empoderar e assumir lugares que a gente ainda não está assumindo. Eu também trouxe algumas estatísticas, e eu sei que a gente já tem conversado sobre isso, mas um aprofundamento para a gente poder discutir isso e compreender o cenário. É muito importante também a gente desenvolver estratégias para que a gente possa estar fortalecendo tanto as nossas habilidades sociais quanto emocionais e esse empoderamento para preparar vocês para os desafios da área. Porque, gente, hoje a gente vive num mercado tecnológico, e não só o tecnológico, mas com muita desigualdade de gênero. Hoje as mulheres enfrentam preconceitos, estereótipos que estão limitando a oportunidade na área de tecnologia. Eu já contei para vocês, mas apenas 2% das mulheres que fazem pitches em bancas de investimento conseguem investimento para os seus negócios. E isso, o que a gente tem que fazer para mudar esse jogo? A gente precisa ocupar esses lugares. A gente precisa se sentir competente para assumir também, porque falta representatividade em cargos de liderança e isso contribui para a desigualdade. Se a gente só tem lideranças masculinas, a gente não vai ter alguém olhando para as nossas necessidades, para aquilo que a gente entende como aquilo que a gente está vendo como necessidade de se colocar e de se posicionar. Então, a gente tem esse problema dentro da tecnologia. Eu vou focar na tecnologia porque é a nossa indústria, é onde a gente está estudando, é o que a gente precisa olhar. E a falta de representatividade também, que é a escassez de lideranças femininas em posição de destaque para motivar outras mulheres para seguir carreira. Isso é fundamental, ter mais mulheres em cargos de lideranças para inspirar as outras. E se tem uma missão minha aqui dentro desse curso
é fazer com que vocês se sintam inspiradas para crescer, para saber que vocês são capazes de chegar lá. Tem uma pesquisa que fala que os homens, eles assumem cargos onde eles são 30% menos competentes, mas eles têm a confiança que eles vão correr atrás. E vagas onde mulheres têm 80% da competência necessária, então, assim, tem 80% a mais do que precisaria, elas não assumem por medo, porque está faltando. Eu ainda preciso aprender mais, eu ainda preciso me desenvolver mais para assumir um cargo. E sentem muito medo de assumir novos desafios. Isso vem de um fator muito social também e da sociedade, de criação, dessa falta de empoderamento profissional voltado para as mulheres. Então, durante muito tempo se falou como se tecnologia ou habilidades de pensamento racional fosse uma habilidade masculina. Não, isso é para homens. Homens são mais racionais. E isso é uma teoria baseada completamente na sociedade e não baseada na capacidade de uma mulher de desenvolver. Uma mulher ela pode ainda mais, de estudos e tudo mais, desenvolver tanto habilidades emocionais quanto habilidades racionais e técnicas. Isso é importante a gente estar ocupando cada vez mais. O terceiro são as diferenças salariais. Mulheres frequentemente recebem salários menores do que homens em cargos equivalentes. E essa disparidade salarial é um problema que precisa ser para garantir a igualdade de oportunidade. E se a gente não conversa sobre isso, se a gente não fala sobre esse processo, a gente acaba fingindo que não está acontecendo nada, que isso não é ruim, que a gente não tem que reclamar e que a gente não tem que lutar para que a gente tenha mais equidade e que a gente ganhe o mesmo salário, para que seja um nível de igualdade. E ambiente de trabalho hostil, assédio, falta de apoio, são problemas relatados por organizações. Eu acho que quem está aqui, e se quiser até compartilhar momentos que passaram, que não se sentiram seguras, se sentiram assediadas, sentiram que não tinha apoios, não tinha um ambiente que fosse inclusivo e seguro para mulheres, para que elas se sintam valorizadas e confortáveis, pode falar também. Porque é importante, gente, a gente trazer esse compartilhamento. Que legal que vocês já colocaram aqui. Muito bom, Carol. 15% dos alunos de engenharia são mulheres. 2% das vagas são ocupadas por mulheres acima de 40. Entre as mulheres que entram no mercado de tecnologia, 32% deixam a área em menos de 5 anos. Mulheres representam 20% de vagas em posição de liderança. 10,6% dos engenheiros registrados são mulheres. Então, olha esse contexto que a gente está vivendo e o quanto é importante a gente debater e discutir isso. E são muito mais importantes do que as técnicas. Olha isso. Eu estou lendo aqui que vocês estão colocando a Catiene, a única mulher da squad de desenvolvedores, e já só trabalhou com 2 mulheres. E está há 2 anos nessa área. Gente, esse tema é um tema essencial e crucial. Dani, quer falar? Pode abrir. Sim, eu já passei umas situações difíceis no meu trabalho. É uma das coisas que me entristecia muito, porque eu era a única mulher na sala. Eu fui contratada para trabalhar numa prefeitura, uma terceirizada na prefeitura aqui da minha cidade. E eu era a única mulher da sala. Então, o gerente responsável por aquele setor aqui na cidade que eu moro, né, nessa prefeitura, ele, assim que ele me contratou, tudo, né, tudo certinho, comecei a trabalhar, ele já olhou para minha cara e falou, não gosto de trabalhar com mulher. Eu já fiquei meio assim, né, porque eu era a única. Aí depois teve várias situações
em que eu chorei. Porque eu via algumas coisas tristes, que mulher é burra. Mas é porque ele quase não ficava, daí eu perguntava direitinho, porque como a gente mexia com coisa de contribuinte, de pessoas, eu ficava triste. Eu queria saber para eu não errar. E realmente eu não errava, mas eu perguntava para ter certeza, é tal coisa, tal coisa. Porque ele foi colocado naquele cargo como indicação, né? Então ele não sabia dos procedimentos. E teve uma situação que eu até saí da sala e fui num cantinho chorar, porque eu estava fazendo meu serviço normal, os colegas também. Ele chegou na sala e na prefeitura tem os ar-condicionado na sala e alguém veio e passou algum produto, produto químico lá, e o cheiro é forte. Ele chegou na sala e falou: esse negócio tá fedendo igual seu perfume. Mas eu nem tinha perguntado nada. Eu simplesmente abaixei a cabeça e saí. Mas eu fiquei muito triste. Mas ele me tratava assim porque realmente ele não gostava de mulher no grupo. Mas eu não sei por que ele me contratou. Então, são situações que a gente passa, que meu esposo mesmo falava: você não precisa passar por isso, eu tenho para trabalhar, não para ficar recebendo humilhação. E eu nem perguntei nada, ele simplesmente falou isso perto dos outros, deixou todo mundo constrangido, principalmente eu. Eu fiquei triste. É uma situações que realmente acontecem e deixa a gente entristecida. Eu sinto muito, Dani, por toda essa dor, assim, ecoa, assim, dentro do meu coração, porque eu acho que todas nós passamos, em algum grau, por situações tão difíceis, né, profissionalmente. É chato, porque eu estava ali para trabalhar, o meu currículo é bom. E eu falei, meus mesmo falavam: você não precisa passar por isso. Porque eu estava entregando o serviço correto, o pessoal, né, que atendia, fazia atendimento, gostava do meu serviço, mas assim, eu não sei porque ele tinha ele era, vou usar essa palavra, machista mesmo. Os outros colegas era de boa, tranquilo, mas ali eu não sei porque ele me via como algo inferior. E socialmente, assim, né, quando a gente passa por esse tipo de situação, de assédio, de dor, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, nem o que recorrer. E a gente precisa. Na hora eu não soube mesmo, eu fiquei triste. Eu só queria sair do local, porque eram várias, é uma das situações. E eu cheguei a falar: olha, não tô gostando desse jeito. Ah, mas é brincadeira. Eu falei: não achei graça. E o quanto é importante conversar sobre isso. E por isso essa aula, esse espaço é para que vocês se sintam empoderadas para saber que isso não é o correto, isso não é justo. E quanto mais a gente se empoderar juntas e ter uma rede de apoio para não aceitar esse tipo de situação que o mercado coloca, de machismo, de assédio, de abusos, para a gente não passar por isso. Então, primeiro é um lugar de estar compadecida e da gente saber. Eu acho que se eu abrir aqui, cada uma vai ter uma história dolorosa para contar do quanto o mercado ou já teve situações de assédio, tanto moral quanto sexual, e lugares assim, mas de lugares que a gente não merece estar. E você não merece, e nenhuma de nós merecemos passar por esse tipo de situação. Muito obrigada por você sentir esse grupo como um espaço de confiança também, para poder te acolher e estar junto nessa luta, assim, e que você possa estar sempre se empoderando cada vez mais e ter forças e sentir que você tem pessoas com você que vão te apoiar, que vão te ajudar, para que você não passe mais por situações desse sentido. Obrigada.
Hoje a aula é muito forte mesmo, porque eu acho que de algum lugar a gente sente a dor da outra. A Dani contando veio para mim tantas e tantas vezes que eu precisei trabalhar muito mais do que um homem, me provar muito mais, porque muitas vezes um homem duvidava daquilo que eu estava querendo falar e eu precisava sempre estar sempre estudando muito mais, estar sempre provando muito mais, porque sempre a minha opinião era questionável, mas eu comecei a entender que existia um questionamento muito maior pelo fato de eu ser mulher do que pelo fato da opinião em si. E também tem um processo da imposição. E eu sempre faço essa pergunta para mim quando eu estou num processo. Será que isso é por conta do profissional ou será que isso é porque eu sou mulher? E é importante a gente sempre fazer isso, porque quando a gente entender que é simplesmente pelo fato da gente ser mulher, a gente começa a entender o que pode ser abusivo, o que pode ser ruim, e a gente vai precisar militar mesmo e colocar e de alguma forma impor de um jeito inteligente, né? Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir pela briga, pela luta, mas eu acho que a gente precisa ter um processo de união e é um desafio também a gente trabalhar esse lugar, né? Mas eu vejo que tem acontecido cada vez mais das mulheres se unirem e dessa luta e desse debate trazer esse processo de conscientização. E é exatamente isso, né? É esse lugar de mercado de trabalho é hostil. Quando uma mulher tem mais conhecimento técnico, os homens às vezes se sentem inferiores, praticam assédio para massagear o ego, porque infelizmente a gente está numa sociedade patriarcal onde durante muito tempo teve uma dominância em muitas coisas no profissional masculino e hoje as mulheres estão entrando no mercado e esse processo de transformação acaba sendo um desafio e por isso é importante a gente estar lutando pelos nossos direitos, pelo direito da gente ser respeitada, reconhecida, ter igualdade. A gente não está pedindo nada mais além desse processo de igualdade. E isso é importante, né? Eu coloquei aqui até alguns dados que vocês mesmos colocaram, que é muito baixa em nível global, e principalmente falando sobre inteligência artificial, 22% dos profissionais são mulheres de inteligência artificial, então é um nível muito baixo. Profissional da participação de TI, 20%, e nessa área de IA no Brasil cai para 15%. Eu tenho os dados de 2018, é claro que esses dados estão subindo, mas a gente precisa sempre estar olhando para isso. É claro que muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas eu sinto que muitas coisas precisam melhorar ainda. Quem está no mercado de trabalho sabe, e o quanto a gente precisa estar se empoderando e construindo esse pensamento, né? De que não está igual e que a gente precisa cada vez mais assumir cargos de liderança, ter coragem para assumir isso, tirar a síndrome da impostora. Eu sinto que há um lugar de todas nós, assim, de será que eu sou competente o suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que vão tirar os serás e arriscar? Isso é muito importante. É claro que esse preparo ele é sempre importante, a gente está preparada, mas eu sinto hoje que no mercado as mulheres têm se preparado muito mais, mas tem sempre aquela síndrome da impostora, do medo, da insegurança, da hostilidade, de enfrentar esse processo e principalmente também até de expressar as próprias emoções, porque durante muito tempo a gente entendeu que para a gente crescer e assumir um cargo de liderança a gente teria que copiar
um processo masculino, de masculinização mesmo, de muitas vezes impor, parecido com um homem, e a gente perdeu a nossa essência e perdeu também essa natureza de poder expressar e expressar essas emoções. Então, como se chorar fosse sinônimo de fraqueza, de descontrole, como se sentir emoções fosse algo errado, que tem que deixar as emoções de lado. E, na verdade, gente, é muito importante a gente entender que num processo de humanização, a gente precisa compreender, abraçar as emoções, falar sobre essas emoções e trazer esse processo de acolhimento, porque para mim, hoje não existe um lugar do profissional e do pessoal. Eu acho que todo mundo é uma pessoa que está desenvolvendo uma missão e desenvolve um processo de trabalho. Não tem como a gente tirar o nosso pessoal do nosso profissional, porque a gente tem problemas, a gente tem desafios, tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está. E isso é muito importante, a gente está cada vez mais levando esse lugar para o mercado de trabalho. Então, analisando esse contexto social, né, hoje a gente tem alguns desafios, que é o desafio das mulheres, né, esse estereótipo de gênero, a falta de incentivo, o viés inconsciente contribui para a desigualdade e políticas insuficientes para promover a diversidade e inclusão também impactam na participação feminina. Então, a gente precisa... Tudo, gente, tudo é político. Tudo é um ato político da gente. Eu não estou falando sobre política de partidos, mas eu estou falando sobre um ato político da gente estar funcionando a favor da nossa causa, para que a gente possa desenvolver e ganhar mais espaços e assumir mais isso. E é fundamental a gente aprender a gerenciar as emoções. E, gente, gerenciar as nossas emoções, ela não quer dizer que a gente não tenha que ter emoções. Então, o que é importante é a gente aprender a lidar com elas no contexto social, é ter esse autoconhecimento, é a gente ter empatia com a gente mesmo e a gente ter resiliência. E quando a gente tem um grupo de apoio entre outras mulheres, isso se torna muito mais forte. Então, sempre que você puder, apoie outra mulher. Sabe, sempre que você vê uma mulher chorando, sempre que você vê uma mulher sentindo uma dor, vá, apoie, ouça, acolha. E você pode pensar, ai, Monique, mas não é assim, no contexto que eu vivo, é uma mulher puxando o tapete da outra, e é muito desafiador fazer isso. E eu sei que mas enquanto a gente viver esse lugar de rivalidade feminina, de não sentir empatia por outras mulheres, de não sentir o acolhimento por outras mulheres, vai ser muito difícil a gente fortalecer a nossa luta. Vai ser muito difícil a gente trazer a equidade. Isso só facilita a construção de um ambiente desigual. Para a gente quebrar esse sistema, a gente precisa acolher, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter amor, a gente precisa, dentro da gente, quebrar esse estereótipo e trazer esse amor verdadeiro para que a gente possa ajudar uma outra irmã nossa que está ali passando pelos desafios. Porque a gente foi criada socialmente para rivalidade. Então, por que as mulheres competem umas com as outras? Porque desde a época da corte, as mulheres só existia um príncipe. E as mulheres, num processo de ascensão social, de crescimento, elas tinham um príncipe para conseguir competir e chegar lá. E isso foi tornando uma rivalidade, já que teria que ser escolhida a mais bonita, a mais isso, a mais aquilo. Mas hoje, gente, não existe um príncipe. E a gente está numa sociedade diferente. E a gente está construindo um lugar de empoderamento. E a gente não precisa mais brigar e nem competir, apesar de ser secular. Durante tantos séculos, a gente ter vivido nesse mundo de competição e rivalidades. Então, eu sinto que a grande chave
e a grande virada da vez é a gente poder se acolher, é a gente ter grupos de apoio de mulheres, é a gente poder se ajudar, é a gente poder incentivar outras mulheres a estarem em ambientes tecnológicos, a crescerem. E isso, para mim, é o que me move. Trabalhar com projetos com mulheres é um lugar que eu sinto que pode revolucionar o mundo. Fazer com que mulheres enriqueçam, para mim, é um lugar onde eu sinto que pode revolucionar o mundo. Fazer onde mulheres assumam cargos de liderança é um lugar que pode revolucionar, porque se a gente tem mulheres na liderança, se a gente tem mulheres com dinheiro, se a gente tem mulheres empoderadas, a gente consegue, de alguma forma, revolucionar o processo social. E eu sinto que uma distribuição mais igual de renda faz toda a diferença nesse processo. Quando a gente tem mais esse lugar assim de empoderamento mesmo, quando você tem mais condições de assumir a sua vida, de assumir a sua carreira, isso começa a mudar o jogo. Faz sentido para vocês? Dê um joinha para eu entender se vocês estão comigo, se vocês conseguem compreender esse processo. E eu acho que a gente precisa também trabalhar dentro da gente a confiança, que é acreditar na gente, sabe? A gente trabalhar a confiança que muitas vezes nem o mundo tem. O mundo fala, cara, não, você não é competente, você não é isso. A gente precisa trabalhar. Não, eu sou muito boa, tenho muita capacidade técnica, sou uma profissional maravilhosa, e essa confiança vai fazer com que você dê saltos maiores. Quando você começar a olhar exemplos e falar, cara, eu quero chegar lá, eu quero conseguir lá. E essa confiança vai permitir que a gente assuma novos desafios, que a gente busque novas oportunidades, que a gente alcance os objetivos. Isso é muito importante. Eu acho que também a gente trabalhar dentro da gente a assertividade, expressar claramente, defender as nossas ideias, é essencial para o nosso empoderamento. Então, a gente trazer assertividade vai permitir que a gente comece a se posicionar com segurança, que a gente defenda os nossos direitos e que a gente contribua ativamente para o ambiente de trabalho. Então, quando a gente está ali com confiança e expressando as nossas ideias, a gente começa a mudar o jogo, porque aí eu não me calo mais. Aí eu vou expressar de maneira assertiva que é crime, que o assédio é crime, que a desigualdade não pode ocorrer, que a gente não vai se calar. Quando eu tenho uma rede de apoio, eu me sinto mais segura, porque eu sinto que eu posso me posicionar de um jeito onde eu sei que, mesmo eu dependendo do meu trabalho, outras oportunidades vão vir, porque eu tenho uma rede caso aconteça alguma coisa. Então, isso é muito importante. A gente está pressionando de forma inteligente. Trabalhar a liderança, influenciar positivamente o ambiente de trabalho, promover mudanças, é um aspecto crucial de empoderamento. A liderança permite que as mulheres inspirem outras pessoas, promovam a colaboração, criem um ambiente justo e inclusivo, ou seja, a gente precisa se colocar em lugares de lideranças. E eu sei o quanto isso dá medo, eu sei o quanto isso é desafiador, assumir lideranças em projetos, mas isso é muito importante para o crescimento. E o networking, construir relacionamento profissional para abrir portas, fortalecer suporte. É muito importante que vocês avaliem e façam isso o tempo todo. Sabe, homens fazem isso muito bem. Estão sempre ali, fazendo networking, sentando, conversando, desenvolvendo. E muitas vezes a gente fica nesse lugar da passividade. Não, eu vou lá, vou fazer meu trabalho, mas eu não posso porque vão pensar que eu sou muito saidinha ou vão confundir as minhas... Não, gente, network, relacionamento, isso vai ser um lugar que vai abrir portas para vocês se desenvolverem e construírem um empoderamento dentro das carreiras. E eu passei aqui uma atividade. Por quê? Porque eu quero entender de vocês, sabe? Quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Sabe? O que vocês estão enfrentando de desafio pessoal, de empoderamento? Quais são as ações? E o que você pode fazer para melhorar
para enfrentar esses desafios que você passou, está passando e quer melhorar dentro de você. Eu quero que você também escolha uma dessas habilidades que eu coloquei, de liderança, empoderamento, networking, comunicação, autoconfiança, para você definir objetivos específicos, para você começar a traçar um plano simples, com ações, com prazos, para você poder avaliar o seu progresso, porque essas atividades elas vão ser tão ou mais importantes do que a técnica. E buscar recursos e apoio. Gente, conversem com o nosso grupo, pesquise comunidades, participe de programas focados em mulheres de tecnologias. Comece a listar 3 recursos, grupos que você pode se juntar e comece a se envolver diretamente com eles. E eu estou colocando isso, gente, porque, de verdade, isso vai ser a virada de chave e o jogo de vocês. Esse processo, estudar vai ajudar muito, mas se empoderar das atividades socioemocionais vai virar o jogo de tudo. Então, assim, quando eu pensei nesse curso, eu penso que cada uma de vocês tem que desenvolver uma liderança, um empoderamento, para chegar, sabe, para acreditar, para desenvolver seu projeto, para estar no trabalho, para assumir outros cargos, para conseguir novas vagas, para não aceitar mais o assédio. Então, a gente precisa se empoderar até para não aceitar situações de abuso, para não passar pano e para construir uma sociedade e um mundo melhor. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender a importância disso e do quanto isso vai mudar o jogo de vocês? E também, gente, para trazer isso para a prática, porque muitas vezes a gente pensa que falta, mas a gente não cria um plano estratégico. Do que a gente precisa mudar? O que eu preciso fazer para melhorar esse lugar da minha vida, para me empoderar mais, para eu ganhar mais, para eu liderar melhor, para eu assumir outros cargos, para eu ter a minha empresa, para isso fazer a diferença. Carolzita, quer falar? Vou abrir para você. Pode falar. Eu quero falar. Eu acho que o assunto de hoje tem tudo a ver com o meu projeto, né? Eu até me empolgo bastante sobre esse assunto e, na verdade, eu quero devolver para a sociedade o que a sociedade fez por mim, né? Porque todos os cursos que eu fiz desde o começo do ano foram gratuitos, foram projetos que me acolheram muito. Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu é sinal de que ainda existem pessoas boas, né? Porque há um tempo atrás eu não imaginava que existia tantas pessoas envolvidas para ajudar outras, eu não imaginava, e isso representa, eu acho que é até ruim, porque não chega à maioria da sociedade. Essas coisas não está chegando à maioria, que precisa, na verdade, né? Porque a gente que está envolvido em tecnologia, a gente ainda é mais mexida nessas coisas, corre atrás, mas para quem precisa de verdade, não está chegando esse tipo de informação. E a minha intenção com o meu projeto, que eu sei que é muito pouquinho, é nada perto do que precisam, e a minha intenção é que esse tipo de coisa chegue até a essas pessoas que não imaginam. Por exemplo, o chat GPT, a maioria não sabe nem que existe. Isso é uma coisa, é real, né? Nas conversas que eu tive com algumas amigas nesses últimos tempos aí, elas não, e olha que algumas estão terminando a faculdade, não na área de tecnologia, em outras áreas, psicologia, recursos humanos, e elas não imaginam, nunca ouviram falar de inteligência artificial. Então, o quanto a população é carente relacionado a esse assunto de tecnologia ou a existência de projetos, nem da faculdade, por exemplo, a Univesp que eu faço é uma faculdade do estado de São Paulo, né? E gratuita. As pessoas não sabem que existe a Univesp. Eu não sabia que existia a Univesp até eu voltar a querer ser inserida de novo no mercado de trabalho, né? Eu fiquei sabendo, eu comecei a fazer curso no Senai e lá eles falaram para mim sobre a Univesp. Mas eu tive que sair da minha bolha para conseguir ter informação. E nem sempre as mulheres que precisam conseguem sair da bolha delas. É doído,
É muito dolorido isso, porque quem realmente precisa sair daquela bolha não consegue, simplesmente por falta de informação. Então, eu até falei na outra aula que eu estou tendo muita dificuldade de encontrar elas, né? Eu já compartilhei o meu projeto nos grupos do Facebook, que eu acho que é onde as mulheres em procura de emprego, essas coisas, que é onde as mulheres precisam, mas eu não tive retorno por causa disso, por causa da competição feminina que falam tanto, então a maioria não acredita. É, Então, eu acho que eu vou ter que partir para um outro lado, procurar projeto, até falei, procurar projeto que já exista. Agora eu vou entrar de férias da faculdade, eu acho que vai sobrar um tempinho maior para eu correr atrás disso, aqui na minha cidade, por exemplo, procurar algumas coisas que já existam, ou de indicação de uma para outra, né? Eu acho que esse também é um caminho. E é isso, eu acho que a gente precisa ajudar, né? Se não fossem vocês, se não fosse você, Monique, se não fosse a Rafa, ou se não fosse quem inventou a Descodificadas, por exemplo, eu vi que é um homem. Eu queria muito saber a história dele, muito. Eu fiquei muito curiosa mesmo, de saber qual foi o motivo não é inventado, né? Mas ter Desenvolvido. qual foi o que passou pela cabeça dele, porque é um homem, né? A gente sabe das nossas dores, a gente sabe, mas é muito difícil alguém que não está na pele da gente saber o que a gente passa. Eu queria muito saber da história do Descodificadas, muito, fiquei muito curiosa mesmo. E eu fico emocionada porque por vocês existirem, porque vocês mudaram a minha vida. E eu sou eternamente agradecida a vocês para o resto da vida. Então, o mínimo que eu posso fazer para a sociedade é esse projeto meu, que eu espero um dia ser muito grande. É isso, eu falo demais, acho. Eu me Não empolgo. precisa. É muito bom ver você falando, porque isso inspira muito a gente. E essa fala, Carol, é a fala que eu sinto que move meu coração também. Se cada ação acontece uma reação no coração de alguém e a gente começa a trazer um processo de transformação social para o mundo, para a sociedade, a gente começa a mudar a realidade de pessoas. E eu acho que isso é importante, sabe? É a gente poder mudar a nossa realidade para que a gente possa conseguir mudar a realidade de outras pessoas. E por isso, e daí vem o empoderamento de querer mais, de se posicionar mais, de falar mais, de ajudar mais pessoas e de fazer mais a diferença no mundo. Eu fico muito feliz e sempre, cada aula é uma aula muito potente e muito, muito interessante estar com vocês. Katiane, vou abrir para você falar. Pode falar. Eu acho muito interessante como, às vezes, você tinha dito há pouco tempo, né? Eu gosto bastante das aulas socioemocionais, assim, a Descodificadas vem trazendo muita magia para minha vida. Eu acordo muito feliz para fazer o meu projeto, né? E eu gosto bastante como, às vezes, a nossa vida pessoal, ela também traz um impacto e ideias para o projeto, né? Eu cheguei nessa parte de fazer essa gestão de risco e prevenir, né, e tragédias, porque eu perdi 2 parentes no caso de Brumadinho, né? E foi uma situação muito devastadora para minha família. E, nossa, foi uma situação muito difícil, né? A gente, assim, foi uma situação tão difícil, Monique, que a gente precisou enterrar o caixão vazio, porque a gente não achou o corpo do meu parente. A gente precisou enterrar o caixão vazio para a mãe dele ficar confortável. Foi horrível. Gente, foi horrível. Foi assim, foi a situação mais devastadora que eu vi acontecendo assim na minha família. E eu pensei, nossa, quantas famílias não estão passando por exatamente a mesma coisa agora, né? Quantas famílias não conseguiram localizar o corpo do filho? Quantas famílias precisaram enterrar o caixão vazio porque não conseguiram encontrar esse corpo, né? Então eu pensei, não, a gente não tem que ficar lamentando. A gente tem que prevenir as tragédias. A gente está lidando com vida de pessoas. Estamos lidando com pessoas, estamos lidando com uma coisa valiosa, com uma coisa que não tem volta, e se perder, acabou, né? Então, foi uma situação que me fez pensar.
falei, nossa, dá para poder usar a inteligência artificial para fazer essa gestão. Então, a nossa vida pessoal, o que a gente passa, ela traz ideias para poder a gente lidar com a situação, para poder a gente ter uma ideia mais um pouquinho fora da caixinha, para poder a gente lidar com as situações que a gente teve no dia a dia. Porque eu pensei, cara, a gente passou por isso, outras famílias passaram por isso. Então, é isso que a gente tem que impedir. A gente não tem que ficar lamentando o que aconteceu depois das vidas serem perdidas. A gente tem que prevenir que a situação aconteça. A gente tem que prevenir que a tragédia aconteça, sabe? Gente, e a Ketiane falou uma coisa agora que eu lembrei muito da primeira aula que eu dei para vocês. No primeiro dia, acho que foi no final da aula, eu falei assim: honrem a história de vocês. Honrem a história de vocês, porque eu acredito nisso. Eu acredito que tudo vem do que a gente passa, do contexto, dos desafios que a gente está vivendo. E isso faz com que surjam novas ideias. É muito lindo ver o porquê que você está fazendo o teu projeto e o quanto isso torna muito mais forte esse propósito, quanto isso torna muito mais forte o projeto. Então, gente, é muito importante honrar essa história, honrar o lugar e construir de uma forma diferente para mudar o mundo, pegar essa força e trazer e falar: eu quero mais mudança, eu quero trazer esse processo e sair do lugar de não fazer, se empoderar a ponto de fazer, de acreditar, de saber que você é capaz sim, que vocês têm ajuda, que vai dar certo. É a confiança, é desenvolver essa confiança que eu sinto que vai fazer toda a diferença e vai mudar o jogo. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não foi uma aula sobre inteligência artificial, mas foi uma aula que eu sei que vai ajudar muito vocês a conquistarem muitas coisas e se empoderem. Façam as atividades, contem comigo. Se vocês sentirem dúvidas, vocês podem me perguntar no meu privado. A gente está na reta final do curso, mas é uma reta final só de um processo de aprendizagem que vai abrir para outros processos para que vocês possam estarem fazendo. Não aceitem abuso no trabalho de vocês, na sociedade. É muito importante a gente não se calar, a gente não aceitar, a gente conversar sobre isso, a gente tentar entender e fortaleçam cada vez mais essa parte emocional de vocês. Se estruturem para liderar projetos, se estruturem para estar à frente de ideias e acreditem, porque eu sei que vocês são capazes. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Obrigada a todas por vocês estarem aqui. É muito importante. E eu fico muito, muito feliz assim, de estar com vocês. Obrigada pela confiança de compartilhar as histórias tão pessoais de vocês. Um beijo, meninas. Até semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau. Beijo, obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Dani. Um beijo. Beijo. Tchau, Midian. Tchau, meninas. Um beijão.